A inveja, ela não vai te matar. Pessoal, quantas vezes a gente sai por aí abrindo nosso coração e espalhando os nossos sonhos, aquilo que Deus revelou para nós, para outras pessoas. E isso não é algo que acontece de hoje não, tá? Se a gente for ler a Bíblia e analisar, a gente vai ver uma história muito parecida com essa, que é a história de José. Ele teve um sonho, Deus revelou para ele o futuro maravilhoso que Deus tinha para ele, os projetos que Deus tinha para a vida dele. E José, muito empolgado, foi lá e contou para os seus irmãos, que ele pensou o quê? São os meus irmãos, eles me querem bem, eles querem o meu melhor. Ele queria compartilhar os seus sonhos daquilo que Deus tinha revelado para ele. Mas os seus irmãos, eles não acreditavam da mesma forma como José. Eles não viam aquele sonho como algo que Deus tinha revelado. Eles achavam apenas que José estava querendo insultar eles. E isso causou muita inveja. E a inveja, ela é uma arma muito poderosa para a destruição. Ela é usada para destruição. E aquela inveja que causou nos irmãos de José fez com que eles tramassem um mal contra o seu próprio irmão. Fez com que eles desejassem algo terrível para a vida de José. Pessoal, aí eu fico assim observando. Será que se José tivesse ficado um pouquinho mais calado, será que ele teria sofrido tanto? E às vezes a gente sofre porque a gente sai compartilhando projetos e sonhos que Deus revelou para nós, para outras pessoas que não têm a mesma visão, para outras pessoas que não estão ligadas naquilo que a gente está ligado, para outras pessoas que não nos vê dessa forma. Deus, ele nos vê muito além. Deus, ele via José já como um sonho lá na frente, e os irmãos de José via ele apenas como o José, o filho amado de seu pai, mas um dos mais jovens. Eles não viam ele assim, da mesma forma como Deus tinha um projeto para José, eles não viam ele de forma grande. E eu penso assim, gente, eu queria compartilhar com vocês que a inveja, ela não vai te matar. Foi tramado, sim, muitas coisas contra a vida de José. Ele foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos. Ser traído é algo muito dolorido e imagina você ser traído pelo seu próprio irmão. Alguém que é ali para te proteger, alguém que é para te amar, alguém que é para te defender e essa pessoa te trair e te vender como escravo. Eles venderam José como escravo com o intuito de que esse sonho dele fosse calado. Mas tudo aquilo que é preparado contra a nossa vida, por mais que lá a gente olha assim, isso aqui não vai ser bênção, mas Deus transforma em um caminho de bênção. Deus transforma aquilo que era para ser destruição em um caminho de bênção. E a gente vê José sendo vendido e ele foi para casa de Potifar para ser ali escravo. Ele foi para ser escravo, ele não foi para conviver, para usufruir, ele foi ali para servir. Mas aonde José chegou, ele foi bênção. Ele foi bênção na casa de Potifar e a esposa de Potifar, muito abençoada, ela armou contra José. E por ela armar e mentir, falar que José fez algo que ele não fez, ele foi parar lá na prisão. Mas lá na prisão ele também foi usado. Ele também foi abençoado, mesmo num local que não tinha assim, não era dos melhores. Ser preso e ser preso injustamente, ser preso de uma forma, de uma coisa grave, pela qual você não fez, foi isso que aconteceu com José. Porque, primeiro, ele foi vendido por causa de inveja, mas a inveja não matou ele. A prisão não matou ele. E depois de muitos anos, a gente vê o que Deus planejou para José sendo cumprido. Ele vivendo as promessas de Deus. Mas eu queria te compartilhar. Não, a inveja não vai te matar. Algumas pessoas, quando a gente compartilha os nossos sonhos, nossos desejos, eles tentam nos matar de alguma forma, nos entristecer, jogar aquele balde de água fria. Quando você fala assim, mas eu quero comprar uma casa, a pessoa vem com 1000 coisas para tentar te desanimar.
Quando você fala, eu quero fazer tal coisa, a pessoa já tem uma palavra negativa para te dar. Mas a inveja, ela não vai te matar. Ela não vai te matar. Por mais que ela te machuque, por mais que ela te traga alguns traumas, porque você ser vendido, você passar por uma escravidão, você passar por uma prisão, que foi o caso de José, te deixa marcas. Te deixa marcas. Mas a inveja, ela não vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para sua vida. Que é o melhor que Deus tem para nossa vida, é o melhor. E vamos aprender com José. Vamos ver que a inveja não foi capaz de matar ele. Por mais que os irmãos dele queriam sim era destruir a vida dele. E mesmo assim Deus usou o que era para ser apenas sofrimento em um caminho de bênção. A escravidão, onde José estava, depois de muito sofrer, Deus abençoou ele, ele foi governador. E ele não guardou rancor no coração dele, porque, gente, imagina, depois de você passar por tudo isso, você ainda ter que ser um caminho de bênção para os seus irmãos que só queriam o teu mal. Foi isso que José fez. Foi por isso que ele passou por tudo aquilo. E mesmo assim, ele ainda foi uma ponte de bênção para os seus irmãos. Por mais que os seus irmãos não fossem bênção na vida dele. Por mais que os seus irmãos não tivessem sido bênção. Mas outra lição que a gente aprende também é: não conte seus sonhos para todo mundo. Nem todas as pessoas querem o seu bem. Nem todas as pessoas se alegram com o seu sonho. Algumas pessoas, elas vão se sentir ameaçadas, que eu acho que foi bem o caso dos irmãos de José. Eu acho que eles ficaram intimidados e se sentiram ameaçados, porque o sonho de José era o quê? Que ele iria governar. E eles se sentiram o quê? Quer dizer que você vai nos governar? É isso mesmo? Eles se sentiram ameaçados. E por se sentir ameaçados e não saber os planos que Deus tinha para a vida deles, eles preferiram, então já que é assim, vamos te matar. É melhor que você morra do que você viva os seus propósitos. Gente, é algo assim muito sério. Então, aquilo que Deus te revelou para você, guarde. Para que você não venha sofrer em vão. Para que você não venha sofrer desnecessariamente. Tem coisas que a gente não precisa contar. Nem todo mundo quer o nosso bem. E nem todo mundo nos vê da forma como Deus nos vê. Às vezes Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas quando você conta isso para alguém que não te vê dessa forma, ela vai zombar de você, ela vai querer te destruir, tua autoestima, destruir os teus sonhos, destruir o teu projeto. E isso é algo que vem geralmente mais da nossa própria família. Porque a nossa família é as pessoas que menos acreditam em nós. Vocês sabiam disso? A nossa família é as pessoas que menos acreditam em nós, porque elas veem as nossas falhas, os nossos defeitos, e elas têm convivência. A nossa família é os que menos acreditam em nós. E não é só com você não, isso é comigo, isso foi com José, isso foi até com Jesus. Se a gente for ver, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam da mesma forma como a multidão acreditava em Jesus. Então, gente, os nossos sonhos são nossos. O que Deus revelou para nós é para nós. Nem todo mundo quer te ver dessa forma. Nem todo mundo está disposto a ouvir os projetos de Deus para a sua vida e se alegrar. Às vezes ele até ouve, mas causa revolta, causa ciúmes, causa aquele desejo, mas eu vou te destruir. Mas eu quero ver. É isso. Vamos ficar mais calados, vamos guardar os nossos sonhos que Deus revelou para nós, dentro de nós. Vamos confiar e acreditar. E mesmo que você já contou, acredite. A inveja, ela não vai te destruir. Ela não vai te matar. Mas é muito importante que você guarde a sua língua. A sua língua, para que você não venha sofrer. Eu já sofri muito, gente, contando coisas muito empolgadas. E aí depois
As pessoas armavam contra a minha vida. Uma vez eu contei algo sobre trabalho e a moça se empolgou. Ela queria o meu emprego, ela queria o meu cargo e ela tentou muito destruir. Ela fez várias armadilhas e por mais que nenhuma delas fez com que eu fosse demitido ou algo do tipo, mesmo assim trouxeram sequelas graves de dor, sequelas de sofrimento, sequelas de um fala, outro fala e deixou sequelas. E José, a sequela dele foi grande, porque ele passou anos na prisão, ele passou anos longe da família dele, porque ele não soube guardar os sonhos que Deus tinha revelado para ele dentro da sua própria boca. Ele não soube. Mas, gente, vai que tenha sido um plano de Deus ele ter feito isso, né? Mas se você está aqui, aprenda. Bora guardar dentro de nós os nossos sonhos, porque o que foi revelado a nós, foi revelado somente a nós. E cada um tem o seu próprio projeto, seu próprio sonho. Cada um, Deus tem um plano diferente, né? Muito obrigada, pessoal, por você estar aqui. Comenta aqui de onde você está me assistindo, que eu queria muito saber aonde que meu vídeo está chegando e de onde você está me assistindo. Eu quero muito te conhecer. Deixa aqui os comentários que eu vou estar lendo todos os comentários. Beijos!